olha só, gente, a venda de imóveis de luxo que custam acima de R$1 milhão aumentou em Cascavel. É isso mesmo, a procura fez até aumentar o valor do metro quadrado desse tipo de imóvel na cidade. Mas ainda assim, para alguns empreendimentos, até fila de espera para clientes querendo comprar. Confira aí. A procura por imóveis de alto padrão em Cascavel, que custam a partir de R$1 milhão, aumentou de 2020 para cá. São apartamentos hoje que você tem o chamado home club, né? Então você tem dentro da tua casa todo um clube. Você tem uma academia, você tem piscina, você tem tudo e você não precisa ficar cuidando dessa manutenção. Então esse público começou a procurar. Com essa mudança que teve no mercado, o pessoal começou a vir e comprar muitos imóveis na planta, desse médio alto padrão. Isso fez com que o valor dos prédios de alto padrão valorizasse. Agora, o metro quadrado chega a R$11 mil, enquanto o de perfil médio fica em torno de R$7 mil. Segundo a diretora de Desenvolvimento Urbano do Sindicato da Habitação e Condomínios, algumas regiões de Cascavel têm registrado aumento dessas construções. O impacto vem diretamente em regiões que já eram bem conceituadas, como Neva, Caltri, que seguem em constante crescimento, e também como bairros novos. Se a gente for pegar o Cancelli hoje, ele é considerado como novo centro, né? Está muito próximo ao centro, e se a gente for observar a quantidade de empreendimentos saindo de médio a alto padrão ali, é estrondosa. Cascavel tem hoje mais de 20 prédios de alto padrão sendo construídos. Nos últimos 5 anos, a taxa de verticalização do município vem ganhando força. Segundo o censo do Sebrae, o índice é de 13%, ainda considerado baixo, mas a expectativa é de que nos próximos anos os edifícios não se concentrem apenas na região central. A construtora em que o Davis trabalha está com 4 prédios de luxo em obras para conseguir atender a demanda. Com plantas aí de 161 até 320 metros quadrados, tem coberturas à venda também, com apartamentos aí de 3 ou 4 suítes, 4 vagas de garagem. Então é um empreendimento que entregam já para o final do ano que vem, para daqui 2 anos no máximo, além de ter lançamentos já na pauta, para atender essa demanda aí com produtos bem exclusivos e bem diferenciados também. A construção civil está em alta e o mercado imobiliário vem acompanhando esse movimento. Cascavel vendeu em média 30% de imóveis a mais que o país todo nos 6 primeiros meses do ano passado. Para garantir as vendas, existem mais de 1.200 corretores preparados. A gente trabalha muito com treinamento, inclusive nós estamos fazendo um treinamento online, né, que é o Saber Imobiliário, que são 2 dias de treinamentos online com diversas palestras, orientando, trabalhando neurociência, como você entender esse público, né? Como você compreender e conseguir atender da melhor forma. E tudo indica que tanto as construtoras quanto os corretores vão continuar tendo muito trabalho. A gente espera que o mercado continue nessa crescente e com a expectativa também dos juros voltarem a baixar e o mercado movimente ainda mais do que já está sendo movimentado. Eita, como esse setor, né, dos imóveis aí de luxo está aquecido, né? E com essas vendas aí, melhor ainda, né? Bom para quem é empresário deste ramo aí, com certeza. Mas, gente, ainda falando nesse assunto de imóveis, né? A nossa próxima entrevista, vamos tirar algumas principais dúvidas aí que envolve o direito imobiliário de compra, venda e aluguel. Confira aí. E quando a gente fala em direito imobiliário, geralmente gera muitas dúvidas, seja para você que vai comprar um local, vai alugar, enfim. E a nossa convidada dessa tarde é advogada especialista nessa área, a Tainá. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Núbia. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui esclarecer essas dúvidas tão importantes, viu? Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Então, para iniciar, Tainá, eu quero que você fale para a gente o seguinte. Comprei um lote dentro de um condomínio fechado e após descobrir que não estava aprovado pela prefeitura. Quais são os meus direitos? Certo. Então, em qualquer negociação imobiliária, é muito importante, Núbia, que o primeiro documento a ser analisado é a matrícula do imóvel, tá? Ali vão se concentrar todas as informações sobre aquele imóvel, a descrição, o proprietário, as dívidas, assim como um cidadão tem o registro civil, o imóvel tem um registro imobiliário, tá? E fazendo essas diligências, evitam-se essas surpresas, porque na verdade não deveria ser uma surpresa, tá? Loteamentos, incorporações,
isso tudo tem que estar registrado na matrícula do imóvel, tá? Um loteamento, ele só é regular, essas vendas, se estiverem inscritas lá no registro de imóveis, tá? Mesmo o loteamento que só foi aprovado na prefeitura, digamos, né? Às vezes as pessoas já acham que é seguro. Também não é, porque é só o registro imobiliário que confere a validade jurídica, que esse loteamento passa a existir no mundo jurídico. Pode até ser um condomínio fechado, de lotes, mas ele é só de fato, ele não existe para o mundo jurídico ali, tá? Mas ok, aconteceu, vi agora que não tem no registro de imóveis, não é um condomínio já estabelecido. E as opções que surgem, então, para o prometente comprador são as seguintes: ele pode suspender o pagamento das parcelas, tá, remanescentes, e aí ele pode notificar esse loteador para que ele promova o devido registro. A própria Lei Federal de Parcelamento do Solo, ela veda que sejam comercializados lotes sem registro, tá? Além de uma infração civil, é inclusive uma conduta criminosa, tá? Existe um artigo lá que tipifica isso como crime. Então, ele suspende o pagamento, notifica o loteador. Se isso ainda não for suficiente para que ele regularize a situação, aí surge o direito, então, de pedir a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos. Mas aí teria que se judicializar essa questão, tá? Previamente, ele pode notificar e suspender os pagamentos. E o que acontece se, por exemplo, comprar um imóvel e a construtora faliu? O que deve ser feito nesse cenário? O ideal é que essa compra e venda de imóvel na planta, ela esteja regida pela incorporação imobiliária. Isso também é possível verificar lá na matrícula do imóvel, tá? Vai constar um registro do empreendimento. Para fazer esse registro, a empresa ela apresenta várias certidões fiscais, judiciais, que demonstram a regularidade financeira e jurídica dela. A ideia é que seja bem seguro o empreendimento, tá? Inclusive, é feito um patrimônio de afetação, que é a separação do patrimônio geral da empresa, da incorporadora, para aquele determinado empreendimento, tá? Mas aconteceu de falir, então, os adquirentes, eles podem, como houve essa afetação, como aquele patrimônio ele é destinado para aquele empreendimento, o patrimônio ele pertence aos adquirentes, né? De certa forma, ele foi retirado do patrimônio geral da empresa. E aí, os adquirentes, eles podem fazer uma assembleia e optar ou pela liquidação do ativo ou pela continuidade do empreendimento. Eles podem contratar uma construtora, uma nova incorporadora para dar seguimento, né? Mas também é possível que não haja o ativo suficiente para dar continuidade e aí, se cada um desejar receber sua parte, eles vão ter que entrar no concurso lá da falência, né? Do juízo da falência e a liquidação do passivo da empresa. E como funciona, por exemplo, o financiamento imobiliário em casos de falecimento do proprietário? Certo, nesse caso vai ser preciso analisar o contrato de financiamento para verificar se o devedor fiduciante ele contratou seguro prestamista. Veja, de qualquer modo, o financiamento ele se mantém válido com a morte, porque não é a morte em si que extingue o financiamento. O que pode acontecer é o devedor havia contratado um seguro, então com o seu falecimento a seguradora vem e quita, mas assim, não é a morte que extingue a dívida, entende? Esse é o cenário mais comum, porque os financiamentos pelo SFH, que é o Sistema Financeiro da Habitação, regulado pelo governo, ele é obrigatório, a contratação desse seguro já compõe o percentual das parcelas, tá? Mas se não houve a contratação desse seguro, né, se é fora do SFH, outros tipos de financiamento, aí sim, essa dívida ela vai ter que ser descontada do espólio. O espólio é o conjunto de bens que o falecido deixou. Se o valor do espólio não for suficiente para quitar a dívida, né, a dívida é maior do que os outros bens que ele tenha deixado, aí sim vai ser repassado para os herdeiros. E eles podem fazer isso de que forma? Negociando com o banco, né, com a financeira, um refinanciamento, ou então o imóvel vai a leilão para quitar a dívida. Aqui também é importante lembrar que esse abatimento, né, essa quitação com o seguro prestamista, ela sempre vai se dar na proporção de que o falecido era responsável pela dívida. Então, é muito comum eu contratar um financiamento com o meu cônjuge, por exemplo. Lá no momento da
da contratação, eles fazem toda uma análise de crédito, da minha renda, da renda do cônjuge e vão estabelecer, fica até lá no quadro resumo, quanto o percentual que cada um é responsável pela dívida. Em caso de falecimento de um dos devedores fiduciários, o seguro só vai abater aquele percentual que está lá dito que ele era responsável, tá? Então, se era 60%, 70% ou 50-50, vai quitar só aquela parte. A parte do outro, não precisa ser só cônjuge, né? A parte do outro condômino, ele vai ter que continuar com os pagamentos, a pessoa sobrevivente. Então, por exemplo, assim, o que acontece? Por exemplo, eu comprei um imóvel na planta, mas a entrega está atrasada e até com isso eu estou precisando alugar outro imóvel para morar, até para esperar ficar pronto. Como que deve ser feito nesse momento? Certo. O prazo de previsão de término da obra, de entrega do imóvel, ele vai estar previsto lá no seu contrato, né? E aí, tem que estar específico lá no quadro resumo, até tem as previsões da lei. Só que a própria lei, ela também traz, ela ficou conhecida como lei do distrato, ela também traz uma possibilidade de uma prorrogação, chama de um período de tolerância. Então, não é automático, tem que estar também descrito, expressamente previsto lá que pode ter essa tolerância do prazo inicialmente previsto, e esse prazo vai ser de até 180 dias. Não quer dizer também que vai ser sempre de 180 dias, pode ser menos, só não pode ser mais. Então, vai ter que analisar o contrato de cada um, se houve ou estabeleceu essa cláusula e de que período que foi, tá? Mas aí, ok, tinha essa cláusula, já passou também esse período de tolerância e ainda assim não foi entregue as chaves. Surge, então, para o promitente comprador, né, para o adquirente, duas possibilidades. Ele pode querer manter aquele negócio, falar, não, vou esperar, esse é o meu imóvel dos sonhos, eu quero esse aqui. Então, ele pode preferir pelo recebimento mensal, a gente chama de uma multa moratória, no valor de 1% do valor pago para a incorporadora, tá? Então, todo mês ele vai receber essa multa moratória pelo atraso na obra. Ou não, estou me incomodando demais, quero rescindir o contrato e ele pode fazer essa opção, né, desfazer o negócio e receber integralmente os valores pagos. Não pode haver nenhum tipo de desconto, de multa pela incorporadora, tá? Mas lembrando que aqui a gente está falando de casos em que o atraso é decorrente de culpa da incorporadora, da vendedora, tá? Se tiver algo a ver com o próprio comprador, que está impedindo alguma coisa, que está solicitando coisas descabidas, daí não seria o caso. Então, pode fazer essas duas opções, pela manutenção ou pelo desfazimento do negócio. E quando se judicializa essa questão, os tribunais têm entendido que cabe até, quando comprovado dano moral, lucros cessantes e, como eu falei, a restituição integral do valor pago, inclusive multa, tá? Muitas vezes esses contratos não trazem multa, mas acabam sendo estabelecidas judicialmente. E aí, sobre o aluguel, né? Precisei procurar um outro lugar, também é bem comum, porque as pessoas se programam para, naquele prazo, fazer a mudança e precisam se adequar. Então, é possível, sim, se cobrar esse ressarcimento pelos valores gastos com aluguel, só que eu comentei dos lucros cessantes. Os lucros cessantes seriam como um aluguel pela retenção. Então, a incorporadora, ela atrasou o imóvel, eu não estou podendo usar daquele imóvel. Então, ela me paga uma indenização por essa retenção, né? Elas não são a mesma coisa, o aluguel e o lucro cessantes. Só que a justiça entende que elas não são a mesma coisa, mas elas têm a mesma natureza. Então, que seria uma indenização pelo uso de um imóvel. E aí, eu não posso acumular os dois pedidos. Mas você pode, então, fazer o pedido pelos lucros cessantes ou pela restituição do aluguel. Vai ser interessante analisar cada caso, porque vai depender do valor do seu imóvel, tá? Desse imóvel adquirido na planta. Porque os lucros cessantes, ele é calculado em um percentual sobre o valor desse imóvel. Muitas vezes vai dar mais do que um aluguel que você está tendo que arcar. Essa análise vai depender muito daí do caso concreto. Uhum. E até ia comentar com você, por exemplo, assim, que você falou desse prazo até estendido,
porque depende muito, onde também às vezes o clima não favorece, às vezes a entrega no material também acaba atrasando. Então, há várias coisas que podem interferir nessa entrega e depois precisar procurar um advogado para saber o que você pode tomar com relação a isso, né? Existem algumas situações que o atraso é excusável, né? Desculpável, é justificável. A pandemia foi uma situação ali que foi muito comum isso, então teve isolamento social ou teve que haver uma tolerância ali, mas a regra é de que a construtora ela deve prever, né? A incorporadora ela deve prever um prazo elástico ali, essas condições climáticas, isso aí já é normal, né? Já está dentro da normalidade. Aquilo que foi excepcional aí pode ser analisado pelo judiciário, alguns casos vão poder ser justificáveis, outros não. Passando agora para a parte de aluguel, que com certeza é uma coisa que as pessoas têm bastante dúvida. Por exemplo, assim, a pessoa tem um imóvel residencial que está alocado e a pessoa que é o locatário não está pagando o devido valor por mês. Como que esse proprietário deve proceder nesses casos? Inicialmente, é possível fazer uma notificação extrajudicial, tá? Para o devedor ficar ciente, então, do inadimplemento e do valor da dívida. Também não efetuado o pagamento, só com essa notificação, se a locação foi formalizada por um contrato escrito, é possível levar esse contrato, inclusive, a protesto. O protesto também, ele prova o inadimplemento e ele vai inscrever o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Muitas vezes já é suficiente para compelir a pessoa a pagar, né? Não quer ficar com o nome sujo, acaba regularizando a situação. Mas também são possíveis as medidas judiciais. Então, é possível uma execução, se o locador, ele desejar manter o contrato, só quero cobrar o que está atrasado, ele pode fazer só uma ação de execução de título extrajudicial e cobrar esses encargos, tá? Mas ele pode também optar por não manter mais essa locação. Eu desejo que esse locatário saia do imóvel. Então, ele pode promover uma ação de despejo, tá? A ação de despejo, ela pode ou não ser acumulada com a cobrança dos encargos locatícios. A vantagem de cobrar junto é que seria uma ação só, mas também, em alguns casos, é necessário dividir ou é mais conveniente dividir, porque o despejo é muito mais rápido. Às vezes eu consigo uma liminar, dependendo dos requisitos lá do caso, e ela se resolve muito mais rápido do que a cobrança. Então, primeiro eu despejo e depois eu sigo com a cobrança dos aluguéis. Mas essas seriam as medidas judiciais. E passando agora para o assunto de compra e venda, que a nossa entorno aqui, Toledo está crescendo bastante, Cascavel, as pessoas estão cada vez mais comprando imóveis, tanto locais para construir, enfim. Quais são os principais pontos que se deve constatar em um contrato de compra e venda de um imóvel ou até também de um local ali, de um terreno? Certo. Sim, não existe um modelo único e padrão que vá se adaptar a todos os casos, né? Até por isso, a gente recomenda sempre a assessoria de alguém especializado, porque cada caso é muito específico. Pode ser só um terreno, pode ter uma construção, pode ser um imóvel rural, pode ser uma unidade autônoma de um condomínio. Mas, assim, o básico mesmo, que teriam que constar, seriam a identificação completa das partes, né? Completa mesmo, nada de constar só nome e CPF, porque depois você precisa ajuizar alguma coisa, precisa promover uma ação de obrigação de fazer para conseguir a escritura, às vezes a pessoa some, enfim, a qualificação completa do proprietário, de seu cônjuge, se tiver, de todos os condôminos, quando for mais de uma pessoa comprando, vendendo, qualificação completa das pessoas, tá? A descrição do imóvel, como eu comentei, vai estar tudo lá na matrícula, número, confrontante, a extensão, tá? Se existe algo que não está ainda na matrícula, a descrição, então, tanto a descrição jurídica, que é o que está na matrícula, quanto a descrição fática. Às vezes tem uma construção não averbada, tem alguma outra peculiaridade. E se for esses casos, quem vai ficar a cargo de regularizar isso, né? Já vai ser entregue regularizado, é o próprio vendedor ou não, depois o comprador que promove essa regularização. Também as condições financeiras, então, preço, prazo, forma e local de pagamento, se vai ter juros, se vai ser parcelado, né? Se tem alguma dívida ao imóvel, quem vai ficar responsável, se está dando a quitação. Por fim, também a questão
Da desistência, de multas, né? Vai ser possível o direito de arrependimento? Vai ter alguma multa no caso de desistência dessa negociação? E, por fim, a escritura de compra e venda e o registro. Porque o contrato, por mais bem elaborado que seja, por mais específico para o seu caso, ele não transfere a propriedade, tá? Então, ele é um contrato preliminar, vai ser necessário outorgar uma escritura pública de compra e venda, feita lá no tabelionato de notas, e depois levar essa escritura para o registro de imóveis, que vai ser registrada naquela matrícula que a gente falou que o imóvel tem. Então, é muito importante constar isso, a obrigação, se tem um prazo para outorgar essa escritura, do que está dependendo essa escritura. Isso é legal também já deixar tudo estabelecido no contrato. E, Tainá, até para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, para outra dúvida que eu separei aqui nessa tarde para você explicar para a gente, por exemplo, assim, a pessoa que é fiador de um contrato de aluguel e não está sendo pago pelo locatário, ela pode perder os bens? Sim. A fiança, Núbia, é uma obrigação muito séria, né? Não precisa de uma relação de parentesco com o devedor principal, mas é necessário que você tenha uma relação de proximidade, de confiança, porque a fiança é uma obrigação pessoal, você está dando o seu CPF, não é nenhum bem que você está dando. Mas você pode ser responsabilizado por uma dívida de terceiro, né? Então, se o devedor principal, que é o locatário, não efetuar pagamentos, o fiador pode ser chamado para responder aquela dívida. A regra é de que, como eu falei, seja um devedor principal e o fiador. Aí é uma responsabilidade subsidiária que a gente chama. Mas também, hoje em dia, os locadores já estão colocando no contrato que o fiador renuncia a esse direito de preferência, né, que a gente chama. E aí eles vão responder de forma solidária. Ele pode cobrar tanto do inquilino, que seria o devedor principal, né, o que utilizou do imóvel, quanto direto o fiador. Não precisa cobrar um depois outro. A grande questão aqui é que, para o fiador, não cabe a alegação de bem de família, tá? De que é o único bem que ele tem, de que ele não pode perder aquilo. Porque quando ele prestou a fiança, ele já sabia da obrigação que ele estava assumindo, tá? Isso se aplicava, então, para as locações residenciais, desculpa. Só que agora, recentemente, no primeiro trimestre, o STF entendeu, né, o Supremo Tribunal Federal entendeu que se aplica também para as locações não residenciais. Então, atualmente, todos os fiadores aí, seja qual o tipo do imóvel locado, eles podem sim perder os bens sem ter direito a fazer essa alegação de bem de família como matéria de defesa. Tainá, obrigada por essas dicas, esclareceu várias dúvidas sobre direito imobiliário, viu? Obrigada. E também falar do look da entrevista de hoje, lá da